Olá, queridos, que bom, estamos iniciando mais um programa da Semana Santa. Ontem você assistiu aí o tema sobre as três cruzes, não é? Sendo que a principal foi a cruz de Cristo. E hoje nós estamos iniciando mais um programa e você é nosso convidado especial e gostaria que você estivesse atento a tudo que nós vamos assistir hoje e também, não é, que você pudesse estar aí convidando seus amigos. Não é isso, Pastor João? É isso aí, Pastor Marcos. Que bom que você está presente e acompanhou a Semana Santa. Eu imagino que tenha sido muito bom e realmente a sua vida tenha sido restaurada através de Cristo. É bom demais ter a sua presença com a gente mais uma vez. Eu quero lembrar você que você deve compartilhar esse link, tá bom? Para que outras pessoas possam participar, de repente seus amigos, seus colegas de trabalho, talvez pessoas que você queira ver no céu, pessoas que realmente são importantes para você. Vai lá, compartilhe esse link para que eles possam participar também e possam assistir a mensagem de hoje. Outro recadinho importante é que aqui na sua tela você vê um número com a frase "Eu quero". O que isso significa? Significa que nós estamos abertos para atender a você. Então, se você quer conhecer mais da Bíblia, quer fazer um estudo bíblico, manda um WhatsApp para nós com essa palavra "Eu quero". Quem sabe é a primeira vez que você está vendo uma transmissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia e quer conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Adventista. Manda para nós uma mensagem, nós teremos a alegria de conversar com você. E se durante essa semana você tomou uma decisão importante na sua vida, tomou a decisão pelo seu batismo, de se entregar a Jesus, manda um WhatsApp para nós, "Eu quero". Nós vamos ter a maior alegria de poder atender você e fazer com que a sua decisão possa te aproximar ainda mais do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que inclusive foi o que falamos durante toda essa semana em temas lindos. E ontem também tivemos um tema muito interessante, não é, pastor? Pois é, então a gente tem percebido, né, como a palavra de Deus, pastor João, tem mudado a vida das pessoas. A gente tem inúmeras histórias, não é? Eu lembro do ano passado, histórias lindas de pessoas que assistiram como você está assistindo, de pessoas que receberam o link e hoje fazem parte, não é, da família de Deus por causa de um clique, por causa de um convite. Então a gente precisa aproveitar a oportunidade. E a Bíblia, né, ela faz a diferença na vida das pessoas. E hoje é o último dia dessa programação da Semana Santa, mas nós ainda teremos muito tempo para pregar o Evangelho, levar a mensagem e chamar pessoas a aceitarem o plano da salvação. Plano esse que, de acordo com a Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 20, foi estabelecido por Deus antes da criação do mundo. Olha o que a Bíblia diz: "Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós." Antes do mundo ser criado, o plano da redenção já havia sido estabelecido e o alvo era você, o alvo do amor de Deus. Lembrando também que nós não vamos parar, né, pastor João? Nós teremos aí classes bíblicas, nós teremos reuniões de pequenos grupos. Então, lembre que esse foi apenas o pontapé inicial, nós tivemos essa semana especial, mas você pode agora contactar aí com o seu pastor, com os adventistas da sua região, para que você possa participar de uma classe bíblica, para que você possa se aprofundar em temas da Bíblia, saber algumas coisas que talvez você tenha dúvida. Então, aproveite essa oportunidade. E eu tenho a certeza que Deus vai estar trabalhando no seu coração. E eu convido você agora a acompanhar junto conosco uma mensagem musical, preparando o nosso coração para a mensagem poderosa que vamos ouvir hoje da Bíblia. Acompanhe. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim cairão, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus
quando eu caí, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saída na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Tudo bem, meu amigo, minha amiga, você que está aí conosco, membro da igreja, o nosso convidado especial. Mais uma vez nós estamos aqui para dar um recadinho no Minuto da Saúde. No dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dos remédios mais importantes. Eu diria para você que esse remédio é o mais importante de todos. Não que os outros não sejam relevantes, mas esse é o basilar, aquele que é o fundamento dos demais. Eu estou falando aqui da confiança em Deus. Eu quero ilustrar
a confiança em Deus lendo com você um dos textos bíblicos que aborda esse tema e que nos desafia a viver desse modo. Eu estou falando de Salmos capítulo 37, versículo 5, um texto bastante conhecido da maioria de nós, eu creio. Leia comigo aí Salmos capítulo 37, versículo 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. As pessoas que são pessoas que confiam em Deus, elas vivem mais e melhor, porque elas sabem que Deus é poderoso, porque elas sabem que Deus pode fazer qualquer coisa, elas sabem que Deus é o Criador, que Deus é o mantenedor, que Deus é o sustentador, que Deus estava no passado, que Deus está no presente e que Deus, sobretudo, vai atuar no futuro. Por isso essas pessoas não têm medo, elas estão tranquilas, mas elas sabem mais do que isso. Elas sabem que Deus não apenas tem todo o poder, toda a condição de agir em prol delas, mas elas sabem também que Deus tem toda a misericórdia. Não apenas o poder de agir, mas o desejo de fazer assim para abençoar a sua vida. O texto diz que confiar no Senhor é o mesmo que se entregar para Ele. Colocar a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, as suas ideias e toda a sua alma e o seu coração nas mãos desse Deus. E esse remédio trata disso. Quanto mais você agir assim, mais seguro você estará, melhor será a sua noite de sono, mais a sua cabeça estará erguida, mais os seus passos serão firmes, mais segurança você terá. E por consequência, a sua vida, o seu bem-estar serão muito mais de qualidade, terão muito mais qualidade. Que Deus abençoe você e que você possa, a partir de hoje, ainda mais, se entregar a esse Deus e confiar nele. Dizimar e ofertar agora ficou mais simples e fácil. Veja o que mudou. Ao clicar no menu Dizimar e ofertar, você encontrará 3 opções: dízimo, oferta e pacto e outras ofertas. O dízimo é seu sinal de fidelidade, reconhecimento e gratidão a Deus. E é através do dízimo que a missão de levar o Evangelho chega a todo mundo. A oferta é uma resposta de alegria por conta das bênçãos que Deus nos dá, e é a melhor forma de apoiar a missão da sua igreja, da sua cidade, do seu país e do mundo todo. Viu como é simples? Uma vez que você já tenha preenchido a sua doação, faça uma breve conferência dos valores e clique em continuar. Pronto! Agora é só escolher a forma como você gostaria de fazer a sua doação. Esse foi apenas o início de muitas novidades que ainda estão por vir. Serve Me, um novo formato, a mesma essência. Oi, Emily, tudo bem? Oi, criancinhas. Gente, hoje é o último dia. Eu tô triste, Emily. E você? Também. Viram a carinha dela, né? Tá bem triste. Mas fazer o quê, né? Tudo tem o começo, tudo tem o fim. Mas a história de hoje fala sobre um fim muito legal, Emily. Ô, Emily, deixa eu te perguntar. Você quer ir pro céu? Eu também. Nós duas vamos estar lá, graças a Deus, né? Mas me diz uma coisa, Emily. Como que você imagina o céu? O que você quer ter lá no céu? Eu quero muito ter uma asa rosa e 4 pedrinhas rosas na minha coroa. Uau! Super chique a Emily. Um par de asas rosa. Eu também eu gostaria de ter também rosa. Gostei dessa ideia. 4 pedrinhas rosa na sua coroa, Emily. Ai, que lindo, vai combinar com a asa, né? E o que mais? Será que lá nós vamos ter bichinhos? Eu quero ter coelho, eu quero ter golfinho, eu quero ter girafa, quero ter elefante. Eu também. Sabe, Emily, posso te confessar uma coisa? Eu não gosto de sapo aqui, morro de medo de sapo. Mas lá eu tenho certeza que eu vou ser amiga do sapo. Vou pular, talvez igual ele, de repente, não é mesmo? Quanta coisa boa. E assim, mais alguma coisa que você quer ter lá no céu? Agora, sim, eu quero muito
Experimentar os morangos de lá. Experimentar os morangos. Ai, eu imagino que delícia aqueles morangos, né, Emily? A mamãe disse que podiam ser de gosto de docinho rosa. É, eu imagino. Que delícia! Quanta coisa boa, Emily. E você? Você também quer ir para o céu? Mas sabe, Emily, como será que a gente pode ir para o céu? O que a gente tem que fazer? Ontem, a história foi sobre o sacrifício de Jesus. O que ele fez para que a gente pudesse ter a oportunidade de conseguir ir para o céu. Mas hoje a história está muito linda, viu, Emily? Está muito linda. E hoje a gente vai saber como que a gente vai, tá bom? Vamos ouvir então? Vamos prestar atenção? Vamos lá? Depois que Jesus foi crucificado, ele morreu e colocaram ele assim, ó, numa caverna com uma grande pedra aqui na frente. E Jesus, ele já tinha falado para os seus discípulos que ele ficaria ali por 3 dias e no 3º dia ele ressuscitaria. Você sabe por que Jesus ficou 3 dias ali dentro daquela caverna? Jesus estava guardando o sábado, porque até em sua morte ele mostrou que o sábado era um dia muito especial. O fato é que depois de 3 dias, assim como ele já tinha dito, ele ressuscitou. A pedra foi removida. E lá estava Jesus. Jesus ressuscitou e toda a sua história da ressurreição é muito longa. Mas sabe, o que importa é que ele ressuscitou e depois ele apareceu para os seus discípulos. Os seus discípulos ficaram muito felizes porque tinham Jesus ali com ele novamente. Jesus agora estava ensinando o que eles deveriam fazer quando Jesus não estivesse mais lá com eles. Jesus estava falando que agora todas as pessoas deveriam saber sobre a sua morte, mas principalmente sobre a sua ressurreição. Todos os detalhes. Jesus os ensinou, os preparou, deu muitas lições de como eles deveriam fazer isso. Até porque eles passaram tantos anos com Jesus aqui na Terra que eles já sabiam muitas coisas. Eles apenas não tinham associado bem certinho o que era. Eles achavam que Jesus ia ser o rei aqui, mas Jesus queria falar sobre um reino que estaria mais lá para frente, o reino que estaria sendo preparado lá no céu. Então os discípulos conseguiram assimilar todas essas coisas depois da ressurreição de Jesus. E assim eles se tornaram grandes pregadores. Foi assim que Jesus terminou o seu ministério aqui na terra. Mas o ministério de Jesus iria continuar lá no céu. Iria não, ele continua lá no céu a oferecer a salvação para cada um de nós. Então, nos últimos momentos, Jesus estava aqui na terra e ele foi subindo e os homens ficaram olhando lá no alto. E de repente Jesus sumiu e o que apareceu, Emily? Um anjo. E o que o anjo disse para os discípulos? Do mesmo jeito que vocês viram Jesus subindo, ele vai descer. Ele vai descer e ele vai voltar para nos buscar, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. A Emily e a professora Samara já contaram para vocês o que elas mais gostariam de viver lá no céu. Elas querem viver muitas aventuras e eu também. E você? O que você gostaria de ter lá no céu? Eu gostaria de morar perto na praia, eu gostaria de ter contato com muitos animais diferentes. Eu fico imaginando como será voar com o meu anjo. E você pode pensar, e o que eu preciso fazer para ir para o céu? E sabe qual que é a resposta? Emily, o que a gente precisa fazer para ir para o céu? Nada. Isso mesmo, você não precisa fazer nada para ir para o céu, porque Jesus já fez tudo. Ele pagou o preço da sua viagem até o céu. Ele pagou o preço da sua moradia, da sua estadia, ele pagou o preço da sua vida eterna. Na verdade, tem uma coisinha assim bem pequenininha que você precisa fazer sim. Você precisa aceitar, você precisa querer, porque no céu só estarão as pessoas que querem morar com Jesus. No céu só estarão as pessoas que aceitarem ir para lá de graça. As pessoas que aceitarem o sacrifício de Jesus. Você aceita hoje o sacrifício de Jesus? Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna? Então, se você acredita, pode ficar muito feliz, porque o céu está garantido para você, para sua família e para os seus amigos. Basta vocês aceitarem Jesus na sua vida.
João, mais uma vez com você. É muito bom ter a sua companhia nessa programação da Semana Santa. Nós já estamos encerrando essa programação evangelística e com a certeza de que as mensagens de Deus têm tocado profundamente a sua vida, assim como tem tocado a nossa vida também. E agora, embora estejamos terminando esse programa evangelístico, a Semana Santa, com transmissão todas as noites, o trabalho de Deus não pode parar, não é mesmo, pastor Marcos? Sem dúvida. A gente já deu um toquezinho aí no início do programa de que nós vamos dar continuidade. Classes bíblicas estarão sendo agora, então, organizadas pelas pessoas que moram aí na sua região. Então, você pode procurar uma igreja adventista, você pode procurar o seu pastor, pequenos grupos, né, pastor? Pode ser feito em casas, através do estudo da Bíblia, porque a Bíblia tem continuidade, não parou aqui na Semana Santa. A Semana Santa, como já falamos, é apenas o início de um movimento de estudo da Bíblia, de conhecimento, para que pessoas possam ter esperança. E é isso que o mundo mais precisa. E agora, você que esteve acompanhando a Semana Santa, talvez conhecendo a Igreja Adventista, conhecendo essa mensagem que nós estamos apresentando e tem interesse de continuar, manda uma mensagem para nós no número que está aparecendo na sua tela, o Eu Quero, e nós queremos dar uma continuidade ao trabalho com você. Nós poderemos estudar a Bíblia com você na sua casa, seja de maneira presencial ou até mesmo de maneira virtual, dependendo de como estiverem as coisas em relação à pandemia, seja através de um pequeno grupo ou também de classes bíblicas. E é interessante que existem classes bíblicas para várias faixas etárias. Uma criança, tem classe bíblica para as crianças também, pastor Marcos? Onde que poderia ser? Como que funcionaria? Bem, nós temos vários materiais para que as crianças possam participar. Você pode procurar, volto a dizer, aí a sua igreja, próximo da sua região, e vai ter alguém que vai coordenar isso, pastor João. E lembrando que você falou do número, né? Nós teremos alguém que vai entrar em contato com você e logo em seguida vai dizer quem é a pessoa ou quem são as pessoas que vão poder te ajudar nesse conhecimento a mais da Palavra de Deus, você que quer estudar a Bíblia. E assim você vai poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Também quero aproveitar mais uma vez, tá logo aqui, já vai começar o sermão. Se você ainda não compartilhou o link dessa mensagem, por favor, faça isso agora mesmo. O link que você está assistindo, mande pelo WhatsApp para um amigo, para um familiar, para um chefe, para um colega de trabalho, para um parente, para um vizinho. Chame as pessoas, ainda dá tempo de elas ouvirem a mensagem poderosa. E hoje, que é o último dia da Semana Santa, qual será o grande tema que será apresentado, pastor Marcos? Bem, nós sabemos que Jesus morreu e essa foi a ênfase, né, que nós falamos aí durante a semana. Mas lembre-se que o túmulo ele está vazio. E nós temos a certeza de que Jesus morreu, mas ressuscitou e hoje intercede por nós. O que isso significa? Vamos assistir então. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso último tema da nossa Semana Santa. Quero desejar a você um feliz sábado, uma feliz Páscoa também, que nesse final de semana nós possamos estar lembrando do sacrifício de Jesus por nós. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam ao longo dessa semana. Foi uma semana diferente para nós, fizemos a transmissão online da nossa Semana Santa e agradeço a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram conosco, que mandaram mensagem para nós também, uma mensagem de apoio. Agradeço também a você que compartilhou com seus amigos e familiares, porque assim nós podemos alcançar mais pessoas. E quem sabe algumas pessoas estarão no céu por terem ouvido um sermão que foi publicado na internet. A partir dali elas começaram a buscar a Jesus. Então muito obrigado a você que tem compartilhado. E pedimos que você continue compartilhando o sermão de hoje. Logo, logo nós teremos os domingos especiais e eu já logo vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, busque sempre estar compartilhando para que mais pessoas possam ser alcançadas. Antes de seguir adiante, eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Quero agradecer ao Marcos. Essa semana ele foi um braço direito para mim aqui, ajudou bastante. Ele dedicou bastante tempo essa semana aprendendo a fazer as transmissões também. Marcos, muito obrigado, que Deus continue te usando. Agradeço também a outras pessoas que se colocaram à disposição para nos ajudar. No fim das contas, a gente acabou fazendo uma equipe bem reduzida aqui, até por causa das limitações da pandemia. Mas agradeço também aos demais que buscaram ajudar, Jonathan, Everson, Cristiele, Júlia, a Maia. Muito obrigado a vocês aí pela disposição e com certeza nós vamos precisar bastante de vocês nas nossas transmissões.
Falando um pouquinho sobre os domingos especiais, eu quero lembrá-los então que hoje nós estamos encerrando a nossa Semana Santa, mas no outro domingo, no dia 11 de abril, nós vamos estar transmitindo uma série de domingos especiais. A partir aqui da Igreja Central de Portão, nós vamos transmitir para todo o distrito, e essa série é intitulada Os 7 Sinais de Jesus no Evangelho de João. Então, todos vocês estão convidados para participarem. Vai ser aos domingos, às 8 horas da noite. Eu vou fazer a abertura da série, e em seguida, então, vem o pastor Marcos Júnior, no outro domingo, o pastor Elton, no outro domingo, o pastor Lorini, depois o pastor Rogério, depois, então, vem o pastor Willialdo, e eu faço o encerramento da série no dia 23 de maio. Uma série exclusiva aqui para o nosso distrito. Nós estamos fazendo essa série aqui no nosso distrito, e nós pedimos para que desde já você convide seus amigos e familiares também, e que possa ser útil para todos nós no conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, nós vamos agora abrir a palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa semana que tivemos até aqui. Foi uma semana desafiadora para nós, mas nós te agradecemos porque dentro das possibilidades tudo deu certo, a tua palavra tem sido pregada, e nós te pedimos que o Senhor continue nos usando, Senhor, a despeito das dificuldades, que o Senhor continue nos usando como instrumentos em tuas mãos. Mais uma vez eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo esteja conosco, que ao abrir a tua palavra, o Senhor possa abrir a nossa mente, nosso coração para recebê-la. E principalmente, ó Deus, que essa semana não seja em vão, que essa semana seja um marco em nossa vida, nem que seja de uma pequena decisão. Talvez para algumas pessoas vai ser o início de uma nova vida completamente. Mas eu te peço que essa semana não seja em vão, que teu Espírito Santo nos toque, que nós possamos tomar decisões em prol do reino de Deus. Nós te convidamos para que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no último capítulo do Evangelho. Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler um longo trecho, então é muito importante que você pegue a sua Bíblia, para que você possa ler também juntamente comigo. Nós vamos ler 15 versos desse texto. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, você pegue rapidamente a sua Bíblia, ou que você abra aí no seu celular, mas acompanhe comigo a leitura, se isso for possível para você. Mateus capítulo 28, nós vamos ler os versos 1 até o 15. O texto diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então, até aqui nós estamos vendo o relato da ressurreição de Jesus e que as mulheres foram ao encontro do sepulcro e lá Jesus não estava mais. Elas foram para ver Jesus morto
mas ele já não estava mais ali. O anjo advertiu que ele havia ressuscitado. E agora, o trecho que eu quero me concentrar no sermão dessa manhã está nos versos seguintes, do verso 11 até o verso 15 do capítulo 28. Prestem bastante atenção, porque esse é um texto que às vezes a gente não presta muita atenção no que acontece aqui. O que acontece aqui é algo muito grave, é algo gravíssimo. E esse trecho aqui é relatado apenas pelo evangelista Mateus. Então preste muita atenção aqui. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. Ou seja, eles contaram que Jesus não estava mais no túmulo, que ele havia ressuscitado. Contou para os líderes religiosos, os sacerdotes. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Estão falando para os guardas. Vocês podem inventar essa história que a gente vai defender vocês. E eles, os guardas, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E olha o finalzinho do verso. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. A versão de que Jesus não tinha ressuscitado, mas que ele tinha sido roubado, o corpo havia sido roubado, e essa história da ressurreição, na verdade, foi uma grande mentira inventada pelos discípulos que roubaram o corpo. E aqui diz que essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Que dia? O evangelista Mateus possivelmente tem escrito seu evangelho por volta do ano 65 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 30 a 35 anos depois da morte de Jesus. Então, durante 30 anos, pelo menos, essa história estava sendo divulgada entre os judeus. Não foi por alguns dias, não foi por alguns meses. Por pelo menos 30 anos, 35 anos, foi amplamente divulgado de que Jesus não tinha ressuscitado, mas que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e mentiram que ele havia ressuscitado. Vocês conseguem entender a gravidade disso? E nós não sabemos por quanto tempo essa história durou, mas no mínimo 30 a 35 anos essa versão foi divulgada. E por que que os sacerdotes fizeram isso? Por que que eles, em vez de se convencerem de que Jesus tinha ressuscitado, por que que eles eles subornaram os guardas para inventarem essa história? Eu sei o porquê, eu imagino o porquê. Mas eu quero, antes de chegar no porquê, que eu vou falar mais para o final dessa mensagem, eu quero dizer a vocês que essa versão de que Jesus não ressuscitou de fato, ela permanece até os dias de hoje. Ela não ficou no passado. Ela permanece até os dias de hoje. Assim como no passado, quem inventou essa história foram sacerdotes, eram líderes religiosos, instituídos por Deus. Hoje em dia, desde o século XVIII, século XIX, nós temos muitos teólogos que defendem, teólogos, não estou falando de ateus, eu estou falando de teólogos que defendem a ideia de que Jesus não ressuscitou de verdade. Não ressuscitou de verdade. A ressurreição de Jesus foi algo simplesmente espiritual, foi um mito, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas essa história de que Jesus não ressuscitou de verdade permanece até os dias de hoje. Existe
um método de estudo da Bíblia chamado de método histórico crítico. O método histórico crítico, entre várias pressuposições, normalmente descarta os aspectos sobrenaturais que são relatados na Bíblia, os milagres, os eventos sobrenaturais. De acordo com alguns teóricos do método histórico crítico, a história ela é uma sequência de causas e efeitos. É uma sequência contínua de causas e efeitos. E para nós entendermos o passado, nós precisamos entender o presente. Ou seja, o presente é a chave para entender o passado e o futuro. O que isso significa? Significa que, se hoje nós não vemos mortos ressuscitarem, logo, isso não aconteceu no passado. E não acontecerá no futuro. Então, o presente é a chave para nós entendermos o passado e o futuro. O famoso teólogo chamado Rudolf Bultmann, teólogo do Novo Testamento, referência para muitos no Novo Testamento, ele diz o seguinte, abre aspas, é impossível usar a luz elétrica ou o rádio, considerando que ele viveu aí, ele escreveu isso cerca de 100 anos atrás, ele diz, é impossível usar a luz elétrica ou o rádio, ou quando estar doente, recorrer ao auxílio da medicina ou das descobertas científicas. É impossível você usar essas coisas, a tecnologia, é impossível você usar a ciência e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo de espíritos e de milagres apresentados pelo Novo Testamento. Repito, teólogo, Rudolf Bultmann. Segundo ele, quem acredita na ciência não pode acreditar em milagres. Os milagres relatados no Novo Testamento, na verdade, eles podem ser explicados de uma forma naturalística. Por exemplo, o Novo Testamento fala bastante sobre possessão demoníaca. Uma hipótese seria de que, na verdade, as pessoas não estavam possuídas por um espírito mau, mas talvez algumas pessoas sofriam de epilepsia severa, talvez algumas pessoas tinham distúrbios mentais, talvez ali teve um surto psicótico e Jesus conversou com ela e ela se acalmou. Algumas enfermidades físicas que Jesus curou, na verdade, pode ser explicado por doenças psicossomáticas, que a pessoa acreditava que ela tinha aquela doença e, de fato, chegou a desenvolver, mas quando Jesus, que era um grande psicólogo, conversou profundamente com elas, olhando nos olhos, aquelas pessoas foram curadas de verdade daquelas doenças psicossomáticas. Porém, Rudolf Bultmann também diz que, além de algumas doenças que podem ser explicadas de forma natural, muito foi inventado, muito foi exagerado sobre Jesus. E eu sei que para você pode ser chocante pensar dessa forma, mas veja também por esse ângulo. Olha só, quando uma pessoa na Igreja Católica, ela vai ser declarada santa, ela vai ser canonizada, entre vários requisitos, a pessoa precisa, após a sua morte, realizar ao menos 2 milagres. Então, a pessoa morreu e ela realiza um milagre após a sua morte e ela então é declarada beata. E depois, se ela realizar um segundo milagre, ela pode ser declarada santa. E o primeiro brasileiro que foi declarado santo foi o Frei Damião. Frei Galvão, perdão, corrigindo aqui. Foi o Frei Galvão. Ele foi o primeiro a ser declarado santo. E um milagre que ele realizou, segundo os seguidores,
ele curou uma criança de uma hepatite gravíssima em 1998. Aliás, melhor dizendo, em 1998 ele foi declarado beato por causa desse milagre que ele realizou nessa criança, de acordo com os seus seguidores. E o segundo milagre que ele teria realizado seria o parto bem-sucedido de uma devota que tinha má formação no útero. E isso propiciou que ele fosse declarado santo, que ele foi canonizado. E o que essa mulher fez? Ela, de acordo com ela tomou 3 pílulas. E essa pílula continha 3 minúsculos pedaços de papel com uma inscrição que dizia assim: depois do parto, permanecestes virgem. Mãe de Deus, intercedei por nós. Então, de acordo com essa mulher, ela tomou essa pílula com esses 3 papeizinhos dentro, então ela teve uma gravidez bem-sucedida. E por isso, esse frei foi declarado santo. Foi o primeiro santo brasileiro. Pergunto a você, aqui eu pergunto a você, por exemplo, adventista do 7º dia, você acredita nisso? Ou você acredita que isso foi invenção, que foi história contada posteriormente à morte dessa pessoa, que talvez tenha sido uma boa pessoa? Veja, é exatamente isso que os teólogos como Rudolf Bultmann dizem sobre Jesus. Jesus foi uma boa pessoa, que fez coisas boas, só que depois que ele morreu, os seus discípulos estavam tão extasiados pela vida daquele homem de Nazaré, que passaram a inventar milagres, assim como inventam do Frei, assim como inventam da outra santa, do outro santo. O ser humano tem essa tendência de inventar milagres. É isso que diz Rudolf Bultmann. Então, sobre a ressurreição de Jesus, ele diz o seguinte, que a ressurreição é um mito puro e simples. E ele diz também, abre aspas, Jesus havia de fato ressuscitado, mas havia ressuscitado apenas no âmbito do querigma. O que é isso? Apenas no âmbito da mensagem do Evangelho, mas ele não ressuscitou literalmente. Ele continua dizendo, a ressurreição em si não é um fato histórico. Tudo que a crítica histórica pode estabelecer é que os primeiros discípulos vieram a crer na ressurreição. Fecha aspas. Ou seja, a ressurreição não aconteceu de verdade. A única coisa que a gente pode ver, através da Bíblia, é que os discípulos acreditaram que Jesus ressuscitou. Mas isso não significa que tenha sido verdade. Amigos, você lembra o que diz o apóstolo Paulo? Eu quero lembrar você. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Repito. Se Cristo não ressuscitou, de fato, é vã a nossa fé. É inútil a nossa fé. E por que a ressurreição é algo tão importante? A morte de Jesus, ela foi importante e necessária, mas se não tivesse havido a ressurreição, a morte não teria valor nenhum. Por que a ressurreição é tão importante? Amigos, entendam. Se Cristo não tivesse ressuscitado, qual seria a esperança de vida que nós teríamos? De que nós um dia iríamos ressuscitar? Qual seria o sentido da vida se Cristo não tivesse ressuscitado? E se Cristo não ressuscitou, nós também não iríamos ressuscitar? Qual seria o sentido da vida? De que valeria a gente viver nesse mundo? De que valeria? Eu acredito que muitas pessoas, se não tivessem uma esperança de uma vida posterior, muitas pessoas desistiriam da própria vida. Muitas pessoas cometeriam suicídio. Porque, veja, de que vale a pena sofrer tanto nesse mundo, se isso aqui é tudo?
Então, logo, se morrer, acabou os problemas. Para que ficar sofrendo se não tem nada depois disso? Qual é o sentido? Claro que nós devemos buscar viver feliz aqui nesse mundo, a gente deve buscar o melhor. E Jesus mesmo disse isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós devemos buscar ter saúde para nossa felicidade. Nós devemos fazer as coisas certas, não para receber uma recompensa na vida após a morte, ou para não receber uma punição. Não, nós devemos fazer o que é certo simplesmente porque é o certo. Mas você já conheceu pessoas que morreram inocentemente? Se você faz as coisas certas, se você cuida da sua saúde e vive feliz, ok, essa vida tem sentido, ótimo, você é feliz, as coisas vão bem. Mas quantas pessoas que não perdem a vida injustamente? Eu me lembro de um caso que chocou o Brasil cerca de 15 anos atrás, o menino João Hélio. O menino João Hélio estava no carro junto com a sua mãe, no Rio de Janeiro, e então vieram 3 homens, 3 ladrões para assaltar o carro, e a mãe saiu do carro, ela tentou tirar o seu filho João Hélio do carro, só que o menino ficou preso no cinto, e os ladrões arrancaram com o carro, e aquele menino foi arrastado por muitos quilômetros. Ele morreu de uma forma cruel. E eu pergunto a você, se não houvesse a ressurreição, qual seria o sentido dessa vida? Uma vida injusta. Qual seria o sentido? Ou há pessoas que cuidam da saúde, fazem o melhor que podem e morrem de câncer cedo. Qual seria o sentido dessa vida? É por isso que eu acredito que esse episódio que nós lemos na Bíblia, que os sacerdotes pagaram para os guardas subornarem, os sacerdotes pagaram os guardas para que eles mentissem que Jesus ressuscitou, eu acredito que nesse ponto houve uma intervenção direta do próprio inimigo de Deus. Do próprio inimigo de Deus. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não faz sentido nenhum nós vivermos nesse mundo. Por isso, meus amigos, eu digo com toda certeza, com toda a convicção, independente do que qualquer teólogo diga, não importa se é mestre, se é doutor, se é pós-doutor, Cristo ressuscitou. E ele ressuscitou, de fato, para nos mostrar de que a morte não é o fim. E que muito em breve os mortos em Cristo ressuscitarão literalmente. Nós vamos reencontrar as pessoas que nós amamos. Eu vou reencontrar meu pai, eu acredito nisso. Porque eu acredito na misericórdia de Deus. Eu acredito que eu vou reencontrá-lo. Grace, você vai reencontrar sua mãe, eu acredito nisso também. Eu não sou juiz, mas eu estou falando a partir de um Deus grande e misericordioso que eu conheço. A ressurreição vai acontecer. Como diria o Quarteto Arautos do Rei, é só um pouco mais. Um pouquinho mais. Logo irei aí te buscar. Meus amigos, Cristo ressuscitou para nos dar esperança. Se há alguém aqui que está sofrendo, se há alguém aqui que já não vê sentido para essa vida, acredite, isso aqui não é o fim. Cristo morreu e ressuscitou para nos mostrar que ele tem poder sobre a morte. E a morte não é o fim. A primeira morte não é o fim. É apenas um descanso. Mas logo, logo, os mortos vão ressuscitar e nós viveremos uma vida eterna. E nunca mais veremos a notícia de uma morte, nem de um animalzinho sequer. Nunca mais. Nunca mais nós vamos ver um velório. Nunca mais nós vamos ver uma doença. Nunca mais veremos pandemia. Porque Jesus vai acabar com tudo isso. E eu gostaria de terminar essa Semana Santa cantando uma música. Uma música que me enche de esperança. Eu gostaria de compartilhar com você. Essa música diz assim:
se as ondas dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides que em breve voltarei, volve os olhos ao passado e vê na cruz o meu sofrer. Queres prova mais do que essa? Tanto amei, a minha vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer do que falhei? Na história desse mundo, os meus pés já empoeirei? Mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim, eu não me esqueceria de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus vai voltar. Nós o veremos nas nuvens do céu. Naquele dia os mortos vão ressuscitar. E nós viveremos felizes para sempre com Ele. Amigos, eu não posso terminar essa semana sem fazer mais um apelo. Quanto tempo nós vamos esperar para nos entregarmos a Jesus? Até quando nós vamos esperar para tomar decisões importantes na nossa vida? Se há alguém aqui que ainda não tomou decisão pelo batismo, entregue-se a Jesus hoje. Não espere o amanhã. Se há alguém aqui que precisa abandonar algum vício, algum pecado, seja hoje. Para que se Jesus voltar amanhã nós possamos estar preparados. Que a gente possa desfrutar de uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Não espere organizar toda a sua vida. Entregue-se a Jesus e deixe Ele trabalhar junto com você para organizar a sua vida. Nesse momento nós vamos orar. Eu peço para que você não fique limitado à oração que nós fazemos aqui. Ao nós terminarmos, que você faça a sua oração, que você tome um voto, que você tome uma decisão para com Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos nos unir em oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa semana que nós tivemos até aqui. Eu te peço, ó Deus, por favor, que o Teu Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações. Que essa não seja apenas uma semana qualquer, que nós possamos sair dela transformados pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue trabalhando em nosso coração para que nós possamos tomar as decisões enquanto ainda temos tempo, enquanto ainda estamos vivos. Para que naquele dia que o Senhor voltar, nós possamos estar prontos. Que possamos dizer naquele dia, esse é o nosso Deus, a quem esperávamos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor conceda a Tua bênção a todos que estão nos ouvindo, aqueles que ainda vão nos ouvir. Que o Senhor abençoe a cada um. E quem sabe um dia, Deus, que todos nós possamos estar juntos no Teu reino. Dá-nos a Tua bênção e dá-nos a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia conosco. Lembrando que sem ser nesse domingo agora, no domingo que vem, dia 11 de abril, nós iremos iniciar uma série de domingos especiais, muito especiais mesmo, uma série muito especial aqui em nosso distrito, e você é o nosso convidado. Desejo a você um bom restante de sábado, um bom final de semana de Páscoa, que nós possamos estar mais perto do nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Prova
esquecer.